E aí, hoje a gente vai atuar como detetives da gramática para solucionar uns quebra-cabeças bem fascinantes de concordância verbal, tirados direto da nossa folha de correção de exercícios. A gramática muitas vezes parece só um bando de regras chatas e arbitrárias, né? Mas olhando de perto, tem uma lógica simplesmente brilhante por trás de cada estrutura. Vamos começar a quebrar esse código agora mesmo. O nosso roteiro de hoje vai passar voando por 5 áreas. Número 1. Posição do sujeito e conectivos. 2. A força das palavras resumo. 3. A regra dos infinitivos. 4. Expressões de exclusão e inclusão. E por último, a 5. Mistura de pronomes pessoais. Bom, indo direto ao ponto 1, posição do sujeito e conectivos. É literalmente incrível ver como a posição física de um sujeito numa frase, junto com aquelas palavrinhas de ligação, muda absolutamente tudo na concordância. Para ilustrar isso, qual seria a escolha certa aqui? Chegou no singular ou chegaram no plural? O pedido e a encomenda ao mesmo tempo. Vale a pena pensar um segundinho em qual forma do verbo completa essa frase com perfeição antes da gente entregar o jogo. E aí é que tá a grande surpresa que o material revela pra gente. As duas opções estão certíssimas. Não tem erro. O grande segredo aqui é que, como o sujeito composto vem depois do verbo, a gramática deixa a gente livre. Dá para usar o singular para concordar com a palavra que está mais perto ou o plural para concordar com o pacote todo. A escolha é totalmente livre. Agora, repara só em como as palavras de articulação tipo tanto, quanto, ou simplesmente a preposição com, entram em ação para grudar os sujeitos. Elas não estão ali de enfeite, não. Elas criam uma ponte super forte entre as partes envolvidas. A sacada é que esses conectivos funcionam como verdadeiros sinais de mais numa conta de matemática gramatical. Quando a gente usa essas estruturas, a regra exige o verbo no plural, simplesmente porque tem mais de uma parte envolvida na ação. É soma pura, e a língua mostra essa união direto no verbo. Passando para o tópico 2, a força das palavras resumo. Essa que é uma ferramenta gramatical poderosíssima e que a gente subestima direto no dia a dia. Lendo uma lista de emoções pesadas, tipo a raiva, o rancor, o ódio, o instinto de qualquer um é logo jogar o verbo pro plural, certo? Mas vamos dar um passo atrás e olhar com lupa para ver quem é que manda de verdade nessa frase. Olha só que interessante. A palavra nada muda o jogo por completo. Esse pronome age tipo um buraco negro na gramática, engolindo todos aqueles substantivos que vieram antes e transformando tudo numa única ideia central. Por causa dessa força absurda de resumo, o verbo tem que ficar, obrigatoriamente, no singular, ou seja, nada disso constrói. É muito legal ver o poder que uma única palavrinha tem sobre a frase inteira. E isso nos leva à parte 3, a regra dos infinitivos. É o momento em que a gramática esbarra no significado das palavras de um jeito muito lógico. Tem uma diferença bem sutil aqui, mas que muda tudo. A regra geral diz o seguinte: quando a gente usa ações complementares, tipo argumentar e debater, o verbo fica quietinho no singular, resultando em requer. Mas quando a gente coloca lado a lado conceitos que são opostos absolutos, aí a regra padrão é quebrada. O documento mostra claramente que quando os infinitivos são antônimos, ou seja, ideias que batem de frente, tipo vencer e perder, eles empurram o verbo direto para o plural, virando fazem. A língua percebe esse atrito entre duas coisas tão opostas e trata as duas como entidades separadas que simplesmente não se misturam num singular pacífico. Tópico 4. Expressões de exclusão e inclusão. Vamos explorar como essas expressões mandam no comportamento dos verbos num terreno onde muita gente acaba escorregando. Essa frase aqui é uma armadilha clássica. O suspeito ou o cúmplice sabe a verdade? Para desvendar isso, a gente precisa olhar com muito cuidado para essa palavrinha ou e ver como ela está agindo no contexto específico da ação de saber. A explicação é genial. Como só uma das pessoas envolvidas pode ter o monopólio dessa verdade nesse contexto, a gramática força o verbo a ficar no singular. É um ou que exclui, que isola as opções. Não é para somar. Então apenas um deles sabe a verdade. E ponto final. E é bem aqui que a coisa começa a ficar um pouquinho mais densa. Lidar com expressões de quantidade que parecem iguais é o que gera mais confusão. De um lado a gente tem nenhum nem outro e do outro lado a prima dela, um e outro. A nossa folha de correção resolve isso de um jeito bem prático. A expressão nenhum nem outro tranca o verbo no singular e pronto, sem choro nem vela. Já a expressão um e outro é super de boa, super flexível. Ela dá liberdade de escolher. Pode ser o plural apresentaram ou o singular apresentou. É aquele tipo de detalhe que faz toda a diferença numa escrita mais caprichada. Finalmente, chegamos ao número 5, mistura de pronomes pessoais. Esse é o cenário mais intrigante dessa análise.
O que será que acontece nas engrenagens da gramática quando uma frase mistura um monte de pronomes diferentes? Vamos matar essa charada final. Na frase eu, tu e o representante da turma faremos o discurso, por que será que o verbo cai tão perfeitamente nesse faremos, que é a primeira pessoa do plural? A resposta mostra que existe meio que uma hierarquia de chefia dentro do idioma. A lógica por trás disso é matemática pura. Analisando as peças, a gente tem a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa ali no o representante. A regra de ouro não tem flexão. A primeira pessoa, eu, tem sempre prioridade absoluta. Ela funciona como um ímã gigante, puxando e absorvendo todo o resto. O resultado final dessa conta é que o sujeito inteiro vira um grande nós, e é por isso que o verbo tem que ser faremos. É um baita sistema de prioridades rodando nos bastidores de tudo que a gente fala. E bom, toda essa lógica mostra, sem sombra de dúvida, que a gramática está longe de ser só um monte de decoreba sem sentido. Na real, é um sistema super bem amarrado, cheio de matemática invisível e precisão mecânica, só esperando para ser desvendado. Se a concordância verbal consegue rodar com esse nível todo de refinamento, imagina só quais outros padrões lógicos incríveis estão escondidos bem debaixo do nosso nariz na nossa fala de todo dia. Fica aí essa reflexão. Valeu demais por acompanhar mais essa investigação a fundo do nosso idioma e até a próxima explicação.